Nós temos um tema proposto. A pastora acaba de ministrar sobre o ID e a função da igreja na sociedade contemporânea. Nós temos um tema mais direcionado para a igreja, que é cultura de excelência, priorizando o reino na prática. Priorizando o reino na prática. Para que nós possamos começar a entender, eu gostaria de conversar com os irmãos sobre o que vocês entendem por cultura. O que vocês acreditam ser a definição dessa expressão, dessa palavra cultura? O que é cultura? Vamos ouvir aqui o irmão Jonathan. Irmão Jonathan, o que você acha que significa essa palavra cultura? Uma junção de crenças estabelecidas ali pelo meio da sociedade. Vamos ouvir aqui, agora nessa ala, alguém dar mais uma contribuição. Irmã Ana, o que a senhora acha? A senhora que olhou para mim assim, tipo assim, não me pergunta, mas o que a senhora acha que significa cultura? Vamos lá, na opinião da senhora. Uma somatória de tudo isso que faz parte da sociedade, de tudo que a sociedade acredita, de tudo que a sociedade faz, de tudo que a sociedade vive na prática. Isso é interessante. Partindo das contribuições dos irmãos, nós começamos a enxergar que quando falamos de cultura de excelência, significa dizer que nós vamos trazer todo um modo de ser aplicado à vivência da igreja no seu aspecto funcional. Como é que a igreja tem que ser enquanto vai pregar o evangelho? Como é que a igreja tem que se portar enquanto prega o evangelho a toda criatura nessa sociedade líquida, né? Nesse tempo de modernidade líquida que a pastora ministrou de forma tão clara aqui. Então, cultura de excelência nada mais significa do que um modo de ser, um modo de viver excelente, diferente, não um modo de ser comum, não um modo de ser que talvez esteja mais ligado a um desleixo, mas um modo de ser excelente. Olha só a nossa introdução. A excelência como o ideal da igreja que prioriza o reino. Quando nós falamos de excelência, é um outro conceito importante para a nossa aula, um outro conceito introdutório, nós temos que entender que excelente é algo que é superior, é algo que é muito melhor. Não é algo que é apenas melhor, é algo que é muito melhor, é superior, é perfeito. Perfeito significa que não tem erro, que não tem defeito, que é realmente bom, primoroso, exímio, inigualável. Veja, caminhando na nossa compreensão inicial, cultura de excelência como o modo de ser, como o ideal da igreja que prioriza o reino, significa que esse agir da igreja tem que ser inigualável, tem que ser perfeito, tem que ser o melhor. Não pode ser de qualquer forma, não pode ser o que dá para fazer, tem que ser o melhor. Nós temos que estar imbuídos em servir o reino com o melhor do nosso investimento financeiro, com o melhor do nosso tempo, não apenas com o tempo que sobra, com o melhor. Vamos seguir, então, textos de referências. Temos que entender que esse ideal não é meu, esse ideal não é do pastor Luiz Mar, esse ideal não é da Assembleia de Deus enquanto instituição religiosa. Esse é um ideal bíblico, repita comigo, a excelência é um ideal bíblico. Eu trouxe aqui de amostra, não se finda nesses 3 versículos, mas apenas de amostra, para vocês terem uma ideia, 3 textos. E eu fiz questão de trazer textos tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, para que vocês entendam essa ideia. Não precisa abrir a sua Bíblia, está aí. Vamos ver, Eclesiastes 9:10. Alguém, por favor, levante,
fique de pé e com toda a força faça a leitura. Eclesiastes 9:10, por gentileza. Olha só o que Salomão nos diz. O que vocês tiverem para fazer, utilizem a excelência do vigor de vocês para fazer. Utilizem o melhor que vocês têm no que diz respeito ao seu vigor para fazer, porque o tempo passa muito rápido e logo, logo já não vai ter como vocês fazerem mais nada, porque vocês vão, indubitavelmente, se Jesus Cristo não voltar, falecerem. Vocês vão para o caminho da sepultura, onde o vigor já não tem mais efeito nenhum. Olha só, excelência para servir com toda a força, com todo o nosso vigor. Alguém, por favor, da mesma forma, leia a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo 15, por gentileza. Olha só, procure se apresentar a Deus. Qual que é a palavra que tem destaque? Aprovado. Vai lá, qual que é a palavra que tem destaque? Aprovado. Como alguém que obteve um resultado excelente, que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra. Esse é o nosso dever enquanto obreiros desta seara, enquanto obreiros desta obra, para ser redundante propositalmente, enquanto aqueles que estão imbuídos, trabalhando, obrando. Obrar significa fazer, obrar significa colocar a carga no ombro e carregar. Então nós temos que ser encontrados como obreiros aprovados. Fomos testados e fomos aprovados. Olha só o conceito de excelência mais uma vez. Por último, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, verso 16. Alguém, por favor, faça essa leitura. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está no céu. Olha só. O mundo inteiro está olhando o que a igreja faz. Eu não quero adentrar teologicamente se obras salvam ou não salvam, nós sabemos que não salva, mas que uma fé também sem obras é morta, Não quero adentrar nesse mérito teológico, mas veja, o mundo vê o que eu e o que você está fazendo enquanto igreja de Jesus Cristo. E se nós resplandecermos a excelência, o mundo vai olhar para nós e vai ter sede, porque nós estaremos exercendo a nossa função de sal. O mundo vai olhar para nós e vai querer participar desta mesma luz. O mundo vai querer brilhar como nós estamos brilhando através da boa obra que dá toda a honra e toda a glória ao Pai que está nos céus. Então veja, dito isso, por uma amostragem, nós já conseguimos perceber que a cultura de excelência, enquanto ideal da igreja que prioriza o reino dos céus aqui na terra, é um ideal bíblico, não é um ideal humano. Veja, eu trouxe aqui uma metodologia de estudo que eu usava muito quando dava aula na faculdade, que são estudos de caso. Nós já entendemos o que é cultura de excelência, nós já entendemos que é um fundamento bíblico e que todo líder que Deus levanta precisa agir imbuído nesse fundamento bíblico, mas nós vamos agora estudar alguns casos que vão nos exemplificar como viver a cultura de excelência como cristão, como obreiro, como servo, como líder da igreja de Jesus Cristo aqui na face da terra. Exemplos de cristãos que priorizam o reino para servir com excelência. Serão 3 casos. Olha só, nós temos ainda 30 minutos e nós vamos gastar 10 minutos em cada um desses 3 casos. O primeiro caso é de quem? É de quem?
A excelência diante do? A excelência diante do? Você está comigo aí, irmão? Está acordado? Vamos lá. Aspectos importantes. Esses dois homens, nós bem conhecemos a história bíblica, esses dois homens, eles participam de forma direta como líderes da reconstrução de Israel, da reconstrução de Jerusalém, desculpe, e da renovação da aliança do povo de Israel no período do pós-exílio babilônico. Esdras chega a Jerusalém no 7º ano do rei Artaxerxes I, por volta de 458 a.C., e logo depois Neemias, no 20º ano do reinado de Artaxerxes I. Né? O capítulo 7 do livro de Esdras nos dá aí esse pano de fundo histórico. A história de Esdras e Neemias, conforme está colocado aí no slide, ela é o cumprimento da promessa que Deus já havia falado através dos profetas, a promessa de restauração do povo de Israel. Nós conhecemos a história, sabemos o porquê que o povo de Israel foi levado ao exílio, especificamente aqui, Reino do Sul, mas não quero adentrar nisso. E também nós sabemos que a mesma promessa, né, de cativeiro foi seguida da promessa de restauração. Nós temos aí um exemplo do livro do profeta Jeremias, capítulo 25, versículo 11. Mas o que eu quero destacar é justamente a liderança desses dois homens nesse processo de renovação da aliança do povo com Deus, especificamente na pessoa de Esdras, e da reconstrução dos muros de Jerusalém, especificamente na pessoa de Neemias. Esdras chega primeiro a Jerusalém e Deus levanta este homem para reconduzir o povo de volta a uma aliança, para reconduzir o povo de volta a uma vida de intimidade com Deus. Só que lá nos capítulos 9 e 10, nós não vamos fazer a leitura, porque não dá tempo, faça a leitura em casa, do livro de Esdras, nós vamos observar que não foi tudo às 1000 maravilhas. Ele retorna para o cativeiro, ele retorna para a terra santa. Chegando ali, ele percebe que o povo estava cometendo os mesmos erros que levou eles ao cativeiro. O povo estava se misturando com as nações vizinhas, com as nações pagãs, e estava misturando as suas famílias, casando com mulheres de nações pagãs, tendo filho com esse povo, misturando cultura, fazendo tudo que era abominável aos olhos do Senhor novamente. Então veio um grande temor no coração de Esdras. Nós temos a narrativa lá nos capítulos 9 e 10. Veio um grande temor, obviamente esse temor gerado pelo Espírito de Deus no seu coração. E Esdras, então, ele começa a... O que ele começa a fazer? Alguém sabe? Qual que foi a atitude de Esdras? A primeira. Ele começa a orar. Ele começa a orar, arrependendo-se daquilo que estava acontecendo e clamando misericórdia, clamando por direção da parte de Deus, porque aquela situação não poderia se repetir, porque ele mesmo coloca que se aquilo se repetisse, Deus abandonaria em definitivo o povo de Israel. São palavras de Esdras, tá? Não estou falando que necessariamente Deus faria isso, porque nós conhecemos o amor e a misericórdia de Deus para com o povo de Israel. Mas veja, ele busca a direção de Deus em oração. E aí, né, vem a direção da parte de Deus, para que o povo se separasse das nações pagãs. Fazendo o quê? Uma das coisas mais difíceis que eu já vi narrado nas Sagradas Escrituras. Abandonando as mulheres e os filhos que eles tinham com aquele povo. Olha que coisa difícil. Olha que coisa difícil. Já pensou alguém chegar para você, irmã Alan, falar, o senhor tem que separar da irmã Lívia? Ou vice-versa, chegar para a irmã Lívia, você tem que separar do irmão Alan, porque ele não está dentro da direção de Deus? Estou dando um exemplo. É uma coisa difícil. Fosse nos dias de hoje, muitos sequer dariam ouvidos para Esdras.
mas ele não titubeou diante da direção de Deus. E aí, ele conclamou o povo de Israel dentro deste propósito de voltar a uma separação como povo de Deus. Eles organizaram uma estratégia para que isso fosse feito, chamando líder por líder, de família por família, para que todo o povo se separasse novamente, até que todo o povo fosse abrangido. Então, na história de Esdras, eu vejo aqui alguns aspectos importantes. Primeiro, a excelência do líder que ora e busca a direção de Deus. Quer liderar na casa de Deus, irmãos? Tem que orar. Quer liderar na casa de Deus com excelência? Tem que buscar a direção de Deus. A direção não é minha, não é do pastor, a obra e a direção vem de Deus. Coloca o joelho no chão e a boca no pó. Líder que não ora não serve para liderar. A excelência também nós podemos verificar na atitude de Esdras de seguir à risca a direção de Deus. Esdras não questionou o quanto seria difícil fazer o povo de Israel entender que era necessário abandonar suas mulheres e seus filhos. Ele seguiu à risca. Deus dá a direção, e o líder excelente ouve a direção de Deus, não questiona a direção de Deus e obedece à direção de Deus. Nós também podemos ver a excelência na vida de Esdras em ouvir conselhos, porque alguém chega para Esdras, eu não me lembro o nome do personagem, e diz: olha, Esdras, não vai dar para você fazer isso tudo de uma vez com o povo, não. Vamos fazer o seguinte, vamos separar aqui, líder por líder, de família por família, e vamos fazer um de cada vez para conseguir abranger todo o povo de Israel. Ele ouviu o conselho e falou: quer saber? É melhor assim, assim vai dar certo, assim vai dar mais certo. Marcaram, reuniram e fizeram acontecer. Excelência do líder que ouve conselho. Quer ser líder excelente? Tem que ouvir. Não é ser um ditador, não. Tem que ouvir. E a excelência do líder que se organiza. Esdras organizou o povo. Seria impossível para ele executar a direção de Deus sem organizar o povo. Moisés queria julgar o povo, queria ficar na presença do povo o dia inteiro julgando o povo. O sogro dele fala: olha, você vai ficar doido, não está funcionando. Você tem que dividir, você tem que separar juízes aí. Organização. O líder excelente é líder organizado. E em Neemias, Rafael? Neemias, ele era copeiro do rei. E ele era conselheiro do rei Artaxerxes. A função de Neemias, eu não vou pegar aqui os detalhes da história, a função de Neemias aqui era a reconstrução dos muros. A cidade de Jerusalém estava esfacelada. A cidade de Jerusalém estava destruída. Os muros estavam no chão. E Neemias, com força, ele primeiro faz uma vistoria, verifica a situação que estavam os muros da cidade, depois ele conclama o povo, dá estratégia para o povo, não se abate com os inimigos, com os adversários que estavam se levantando, e ele executa a obra, e em 52 dias ele conclui a reconstrução dos muros. Imagina o tamanho desse empreendimento. É mais um empreendimento que parecia impossível, mas o líder excelente, ele consegue exercer a sua excelência em Deus, mesmo diante de desafios que parecem impossíveis. Em Neemias, nós podemos ver a excelência do líder que não tem medo, do líder destemido, do líder que não se abate quando o adversário se levanta, do líder que não se abate quando olha e tem uma cidade inteira com muros para reconstruir. Em Neemias nós vemos a excelência do líder estrategista, do líder que sabe reconstruir, mas que sabe posicionar o povo, que sabe escalar o povo e que sabe defender, usar o povo para se defender dos ataques do inimigo. Em Neemias, nós vemos a excelência do líder que possui foco. No capítulo de número 3, nós temos o célebre versículo em que Neemias diz: estou fazendo uma grande obra. E o quê? Não posso parar. O líder excelente não para. O líder excelente segue adiante, independente de qualquer contexto, independente de qualquer situação, mesmo que pareça impossível. Caso de número 2, Paulo. A excelência em viver Cristo. Viver Cristo.
Paulo tinha um modo de viver diferenciado. Paulo não vivia, após a sua conversão, como a maioria das pessoas viviam. Paulo teve logo a compreensão de que o seu viver, o seu modo de ser, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, precisavam ser transformados e impactados diretamente por aquele evangelho que havia atingido ele, por aquele evangelho que havia alcançado ele. E eu separei aqui duas passagens da vida de Paulo que demonstram justamente a excelência de Paulo em viver Cristo, o evangelho vivo. Olha só, primeiro, Filipenses 1. Nós bem sabemos que na carta de Paulo aos Filipenses, aos irmãos que moravam na cidade de Filipe, uma cidade que era pequena, que havia sido construída pelo pai do rei Alexandre o Grande, né? Mas era uma comunidade por quem Paulo tinha grande amor, que já havia contribuído inúmeras vezes com as viagens de Paulo, e mais uma vez, Paulo preso aqui já, e a igreja contribuindo com ele, então ele sente a necessidade de escrever aos irmãos filipenses, e já no capítulo inaugural da sua carta, ele traz essa colocação extraordinária da parte de Deus. Alguém, por favor, levanta e faça a leitura. Eu estou com a garganta infeccionada, por isso que eu preciso muito da ajuda dos irmãos. O viver é quem? Não, o viver é quem? É Cristo. Vai lá, pode seguir. Paulo está dizendo aqui, olha, eu estou preso. Paulo está dizendo aqui, olha, a situação para mim, enquanto ser humano, é ruim. Eu preferia muito mais morrer, porque eu abraçaria, de uma vez por todas, a glória de Deus que me está reservada no céu. Mas eu sei que se não for para morrer, o meu viver tem que ser Cristo, não por amor de mim mesmo, não porque eu quero, o que eu quero na verdade é estar com o Pai, mas por amor de vocês, por amor do meu serviço, na pregação do Evangelho, para abençoar igrejas como a igreja de vocês, para salvar vidas como o Evangelho salvou a vida de vocês. Eu não quero fazer obras para mim mesmo. Eu não tenho o que ganhar nada para mim mesmo, porque o verdadeiro lucro para mim, o verdadeiro ganho para mim, seria sair dessa vida de sofrimento carnal, terrena, e abraçar a glória de Deus nos céus. Viver Cristo é isso. O líder excelente, ele é um líder que vive nessa dimensão. Ele é um líder que vive Cristo. Ele é um líder que não tem amor pela sua própria vida, que entende que morrer, na verdade, é lucro, porque ele vai para o céu. E se ele vai continuar aqui na terra, o viver dele tem que ser Cristo, não para que ele mesmo tenha resultado para ele, mas para que o reino cresça, mas para que o reino colha os frutos do serviço dele. O líder excelente é o líder que vive Cristo, que coloca Cristo no aspecto prático, que renuncia à própria vida. Segundo trecho que eu gostaria de destacar,
Está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, versos 24 a 28, Paulo defendendo o seu apostolado. Olha só, esse eu vou fazer a leitura. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 5 vezes 40 menos 1, faz a conta. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, em jejum muitas vezes, em frio, em nudez, com falta de roupa. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Olha só a excelência da liderança de Paulo. Ele diz, olha, eu já passei por todo tipo de sofrimento que um ser humano pode passar, porque o zelo que eu tenho com a obra, porque o zelo que eu tenho com o reino é muito mais importante do que o meu próprio bem-estar. É muito mais importante do que a minha saúde. É muito mais importante do que o que eu tenho na minha geladeira ou vou deixar de ter. É muito mais importante do que o que eu tenho no meu guarda-roupa ou vou deixar de ter. Paulo está dizendo, olha, muitas vezes eu já não tive nada para comer, eu já não tive nada para vestir. Muitas vezes eu me coloquei em risco. Olha a excelência. Colocando o reino acima do seu próprio bem-estar. Vivendo Cristo. Vivendo Cristo. O caso de Paulo é um caso perfeito de um líder excelente que viveu Cristo. Você está disposto a exercer uma liderança nesta intensidade de excelência, colocando o reino acima do seu próprio bem-estar? Não necessariamente você vai ter que passar por naufrágios, passar fome, mas você vai ter que sacrificar tempo. Você vai ter que sacrificar tempo da sua família, você vai ter que sacrificar tempo de descanso, você vai ter que sacrificar entretenimento, que hoje, muitas vezes, tem sido o grande Deus de muitas pessoas. Você vai ter que sacrificar finais de semana. Você está disposto a ter esse nível de excelência? O interessante sobre excelência é o seguinte: se é nesse nível, é excelência. Se não é nesse nível, você não é obreiro aprovado. Você não é excelente. Ou você atinge esse nível, onde o reino está acima do seu próprio bem-estar, conforme colocado numa das lições que eu ministrei da revista passada, onde Mamon não é mais o senhor da sua vida, onde você não tenta servir a 2 senhores, priorizando um e desagradando o outro, e sempre é priorizando o Mamon e desagradando a Deus, priorizando as solicitudes da vida e despriorizando o reino de Deus. Você está disposto a viver, a liderar com esse nível de excelência? Esse é o case de Paulo, esse é o exemplo de Paulo. Agora eu trouxe um exemplo mais contemporâneo. Sabe por quê? Muitas vezes nós olhamos para as histórias bíblicas e pensamos, muito fácil, esse aí era um super crente. É ou não é? Muito fácil, é Paulo, Rafael. Não é qualquer crente, não. É o apóstolo Paulo. Não é qualquer crente, não. É Esdras, o sacerdote Esdras. Não é qualquer crente, não. É Neemias. O cara era inteligente, era conselheiro do rei do império da Babilônia. O cara sabia como agir, ele não chegou de mãos abanando, ele já chegou com cartas do rei, ele era estrategista, ele era um cara preparado, ele era um cara que havia estudado para liderar, não era qualquer um não. Às vezes a gente pensa assim, mas nós temos exemplos de homens dos nossos tempos contemporâneos que passam pelos mesmos contextos que a pastora descreveu aqui, que nós estamos passando, e que exercem uma liderança de excelência.
priorizando o reino de Deus acima de tudo, acima até da própria vida. Esse é o caso de Billy Graham. A excelência do foco absoluto no Evangelho da Graça. Billy Graham viveu toda a sua vida pautado num propósito de pregar o Evangelho de Jesus Cristo todos os dias da sua vida, enquanto força estivesse. Billy Graham não se preocupou se ele iria conseguir sustentar a família dele, se a família dele iria passar fome, se ele seria um evangelista famoso ou um evangelista desconhecido, se ele teria ou não teria canais de televisão, se ele teria ou não teria programas na rádio, se ele teria ou não teria vídeo com milhões de visualizações no YouTube. Ele não se preocupou com isso. Ele se preocupou em pregar o evangelho de Jesus Cristo. Quer exercer uma liderança com excelência, foque de maneira absoluta na disseminação do Evangelho de Jesus Cristo. Cumpra o ID, é a função da igreja. A pastora disse agora há pouco, olha só como os temas se conversam. A função da igreja não mudou, a finalidade não mudou, a sociedade mudou. As estratégias precisam ser pensadas dentro do contexto que nós vivemos, dessa sociedade contemporânea, mas a nossa finalidade é pregar o Evangelho a toda criatura. Não mudou. Foi o que Billy Graham fez. E por isso foi excelente. William Franklin Graham Jr., conhecido como Billy Graham, nascido lá em Charlotte, nos Estados Unidos, em 1918, falecido em 2018, viveu aí quase 100 anos, foi um evangelista, teólogo arminiano e pastor da Igreja Batista norte-americana. Foi conselheiro espiritual de vários presidentes dos Estados Unidos e proeminente membro da Convenção Batista do Sul. Eu abro um parênteses para dizer algo. Billy Graham exerceu o seu ministério com tanta excelência que foi reconhecida essa excelência não só pelo meio evangélico. Os presidentes dos Estados Unidos queriam Billy Graham por perto. Ele participou da posse e foi conselheiro de vários deles, desde lá George W. Bush pai e outros mais antigos, até mais recentemente George W. Bush filho, foi o último. Até porque Osama já era de um governo mais esquerda, O governo, ele é do Partido Democrata. Osama não, desculpa, Barack Obama. Eu falei que o Osama Bin Laden é presidente dos Estados Unidos. Mas veja, ele já era de esquerda. Fica o recado para você, viu, irmão? Quem é de esquerda não está querendo ouvir conselho que vem da Bíblia, não, tá? Isso aqui é um detalhe interessante. Se você pega esses governos em que Billy Graham esteve junto do presidente, como conselheiro, orando, fazendo cultos na Casa Branca. Não no governo ainda, no governo agora do Donald Trump ele esteve, já bem velhinho. Inclusive Donald Trump esteve no funeral dele e deu honra de Estado para o funeral de Billy Graham. Mas foi os períodos mais prósperos da história dos Estados Unidos. É interessante notar que quando o governo se afasta da vontade de Deus, se afasta de homens como Billy Graham, começa a entrar em decadência. Veja o jornal e veja o que acontece nos Estados Unidos nos dias de hoje no governo Biden. Não estou aqui inventando não, é fato. É fato noticiado, pesquise, busque. Olha só a excelência do ministério de Billy Graham. Billy Graham pregou pessoalmente para mais pessoas do que qualquer outro pregador da história ao redor do mundo. De acordo com a equipe dele, mais de 2,5 milhões de pessoas aceitaram Jesus presencialmente nas suas cruzadas. Isso presencialmente. Veja, porque a partir de 2008, a audiência que ele alcançou em rádio e televisão ultrapassou 2,2 bilhões de pessoas. Isso é exercer um ministério com excelência. Sabe por que nós podemos olhar para o ministério de Billy Graham e ver esses resultados? Porque ele teve um foco absoluto. Vou pregar o Evangelho. Vou cumprir o ID.
vou pregar o evangelho, eu vou lançar a semente, o terreno não me importa que vai cair, isso é ação do Espírito Santo de Deus, o que eu creio é que a palavra não volta vazia. Billy Graham trouxe essa frase certa vez: nós somos as Bíblias que o mundo está lendo e a pregação que o mundo está prestando atenção. Exerça o teu ministério em absoluta excelência, priorizando o Evangelho de Jesus, priorizando o reino de Deus, porque o mundo vai ler isso. O exemplo, ele arrasta. Alguém fala que, acho que é o conselho, como é que é? O conselho convence, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. O exemplo é com força. O exemplo traz, atrai, puxa com força. O exemplo da nossa excelência no ministério vai atrair mais e mais pessoas. Você não vai ficar sozinho no seu departamento, pode ter certeza disso. Exerça o seu ministério, a sua liderança com excelência, fazendo como Paulo, vivendo Cristo, colocando o reino acima do seu próprio bem-estar, fazendo como Esdras e Neemias, fazendo a obra que Deus coloca com excelência, mesmo que tudo pareça impossível, fazendo como Billy Graham, focando no Evangelho, e você vai ver que as pessoas serão arrastadas. As pessoas serão arrastadas não por causa de você, mas por causa do Evangelho, mas por causa do propósito de Deus. Porque nós bem sabemos que o Evangelho é o poder, é o dunamis de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Conclusão, eu faço uma pergunta. Eu não concluo com as minhas próprias palavras, porque quem vai concluir são os irmãos agora. Quais os princípios que fundamentam a cultura de excelência como ideal da igreja que prioriza o reino você aprendeu no dia de hoje com esses 3 casos? Vamos ouvir aqui pelo menos um irmão de cada ala. O que você aprendeu? O que você extraiu desses exemplos? O que você conseguiu absorver no que diz respeito à cultura de excelência como modo de ser da igreja que prioriza o reino de Deus? Vamos começar com a ala aqui da direita. Pode ficar de pé e falar: olha, eu aprendi principalmente com a história tal, que liderar com excelência é assim, assim, assado. Vai lá, vamos ouvir aqui. Priorizar a evangelização. Pastor Adélio, o senhor levantou. Abraçar esse novo estilo de vida, né? De corpo e alma. Aqui nessa ala do meio, vamos lá, vamos ouvir. O que vocês puderam aprender sobre a cultura da excelência como esse ideal da igreja de Jesus? Vamos lá, o Renato, fala aí, irmão. Não desviaram do propósito, nem um dia. Perfeito. Mas algum irmão aqui da ala do meio quer falar, quer trazer a sua contribuição? Pode falar, irmão. Isso é que engrandece a aula, isso é que fundamenta o aprendizado, que consolida o aprendizado. Pode falar. Esse é o momento. Nós já estamos nos segundos finais aí. É o Evangelho que muda. O agente de transformação é o Evangelho. Glória a Deus. Ala da esquerda aqui, da minha esquerda.
Olha só, a irmã já trouxe um aspecto prático, né? Tem que orar. Líder excelente é joelho no chão. Vamos lá, mais alguém aqui, irmã? Acho que quer contribuir. Colocar em prática. A irmã nos trouxe uma contribuição preciosíssima. É pegar esses exemplos e colocar em prática. É pegar o que a Bíblia ensina e colocar em prática. Não é deixar guardado como mera teoria. Extraordinário. Meus irmãos, era isso que nós tínhamos para falar.